Sejam muito bem-vindos ao canal Contabilidade Tributária. Eu sou o professor Beto Biava, administrador do canal, e preparamos neste ano de 2021 uma pequena série sobre contabilidade de tributos indiretos. Desejamos um excelente proveito aos nossos alunos e aos amantes da contabilidade tributária. Nos sigam pelo Instagram no @contabilidadetributaria.com.br e no canal Contabilidade Tributária do YouTube, que pode ser acessado pelo link abaixo. Bom proveito! Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Roberto Biava, sou professor do Mackenzie nas áreas de contabilidade tributária e financeira e também atuo como professor na área contábil e jurídico-tributária de outras instituições como o Senac, a FIPECAF, a Fundace, dentre outras. E estarei com vocês colaborando com este vídeo. Nesta quarta aula de ICMS, iremos desenvolver a resolução de alguns exercícios. Vamos à solução de alguns exercícios práticos. Vendo agora aplicações de exercícios de ICMS. A questão 1, são feitas 3 afirmações, onde temos que identificar quais delas são corretas. Vamos para a correção. Primeira afirmação, ela é falsa. Dizia que o ICMS é não cumulativo, ou seja, o contribuinte abate somente os créditos do imposto cobrado em operações advindos do mesmo estado. Falso, tá? Porque podem existir operações interestaduais que geram crédito de ICMS. 2. Na indústria, os insumos integrados ao produto final dão direito ao crédito do ICMS, opção verdadeira, ok? Esses insumos industriais que se integram ao produto dão direito ao crédito do ICMS. 3. A não cumulatividade dá o direito do contribuinte se creditar do ICMS, ainda que pratique qualquer operação isenta. Falso, né? Por quê? Porque a isenção, regra geral, implica na vedação ou no estorno do crédito, tá? Portanto, correto somente a assertiva 2, letra C. Outro exercício, onde são feitas 3 afirmações, e temos que definir quais são corretas, ok? Vamos ao gabarito. Então, a primeira está falsa, Ela falava que a atual legislação do ICMS, que é a Lei Candir, teria abandonado o critério do crédito físico de ICMS, permitindo livremente o crédito de material de uso e consumo a qualquer tempo. Bom, atualmente ainda não é permitido, o crédito do material de uso e consumo. Então, é falso essa primeira, por não ser permitido o crédito do material de uso e consumo. 2. Como regra geral na indústria, os insumos adquiridos que se integram ao produto final ou se consomem no processo industrial devem dar direito ao crédito do ICMS. Então, está perfeitamente correta essa segunda afirmação. 3. A não cumulatividade constitucional dá ao contribuinte o direito de se creditar do imposto cobrado nas operações posteriores, inclusive quando praticar operações isentas, independente de qualquer previsão legal. Falso, porque a isenção, regra geral, implica na vedação ou estorno de crédito. Portanto, letra C. Vamos lá. Esse teste ele dizia que uma das maiores inovações previstas na Lei Complementar 87 de 96, com as alterações da Lei Complementar 102 de 2000 em matéria de ICMS, enuncia que o consumo de energia elétrica, então, um teste voltado para a parte da energia elétrica, ok? E a única assertiva verdadeira, e a gente viu isso na aula, é que em matéria de energia elétrica permite o creditamento do imposto quando consumido no processo de industrialização, ou seja, quando a energia é usada na atividade industrial. A gente viu até o exemplo, de ter relógios separados, um para a parte da fábrica, outro para o setor administrativo. Todos os demais letras traziam assertivas falsas, ok? Mais um teste. O teste dizia que nas operações interestaduais entre contribuintes do ICMS, em que o adquirente é um consumidor final, então fala que o adquirente é um consumidor final, utilizando o produto para uso e consumo, e daí era exemplificado. Uma indústria de São Paulo
comprando sabonete de Minas Gerais para usar nos banheiros da empresa. Qual dessas alternativas era a correta? A alternativa correta era a letra A, que dizia que o destinatário, então, né, deveria recolher a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado diferencial de alíquota, ok? Vamos ver então mais um teste. Uma indústria do Rio passou a ser contemplada com uma determinada isenção, né, para um determinado produto, sendo que a referida lei, né, nada mencionou quanto à manutenção, tá, ou não do crédito do imposto. Referida indústria vendeu esses produtos a diversos atacadistas que irão revender a varejistas. É correto afirmar que, então, aqui, a única assertiva que é considerada tecnicamente correta é a C, tá? Que a referida indústria, tá? Ela não poderá manter o crédito, tá? Dos insumos tributados que adquiriu para industrializar essas mercadorias isentas. Então, ela perde o crédito dos insumos que ela usou para produzir essa mercadoria isenta. E o adquirente, que é o atacadista, não pode se creditar de uma mercadoria isenta que adquiriu, ok? Então, a C é a verdadeira, porque tem o estorno pela indústria dos insumos e a impossibilidade de crédito pelo atacadista. O outro teste, ele pergunta, faz a seguinte afirmação: não consta o destaque do ICMS na nota fiscal da seguinte operação, realizada por uma fábrica de guarda-chuva, né? Então, a gente tem que analisar uma dessas operações, não vai haver o destaque do ICMS. Então, vamos identificar a situação que não tem o destaque. Tá? Na letra A, fala numa transferência para sua filial. Então, na letra A, existe o destaque do ICMS, não é a A. A B é uma transferência para uma filial do mesmo estado, também há incidência do ICMS. Doação, tá? A gente mencionou que a doação de uma mercadoria, né? Aí está falando que é para o clube da terceira idade, mas haverá incidência do ICMS. D, remessa de um lote em bonificação para uma loja a revender. A gente falou, né, que na remessa de bonificação, né, nesse primeiro momento já há incidência do imposto, já tem o destaque. Então fica para a letra E, né, porque no caso da remessa por armazém geral, né, para depósito da mercadoria, poderá ir com a suspensão do ICMS. Então é a única hipótese que não tem o destaque, ok? Seguindo com outro teste, indicar o elemento, né, ou os elementos necessários à caracterização de contribuinte do ICMS, né? Então, temos que analisar. Então, basicamente, vai ser a letra E que albergou as alternativas B e D, né? A B fala na habitualidade na prática do fato gerador, que é uma hipótese verdadeira, tá? Mas existe uma mais completa, né? Porque a E fala para também considerar a D, que é a operação em volume que caracteriza intuito comercial, tá? Então, a letra E que indica B e D são as corretas, tá? A letra A e a letra C, elas são falsas, tá? Não precisa de realização de venda de bem intangível, nem é a formalização na junta comercial para constituir a empresa que é o elemento necessário para caracterizar o contribuinte do ICMS, ok? Então, para um estudo de caso que foi discutido em grupo, sociedade empresarial localizada no estado de São Paulo com atividade de indústria, tá? Realizou no mês de janeiro as seguintes operações. Então, em azul, a parte das aquisições. Aquisição de matéria-prima, que veio do Paraná, 100 mil. Aquisição de bem do ativo imobilizado, por 266.666,66. O vendedor está em São Paulo. Aquisição de bens de consumo, o vendedor localizado em São Paulo, 10 mil. Ok? E as saídas, venda de produtos destinados a comerciante de Fortaleza por 100 mil, venda de produtos destinados ao uso e consumo de empresa atacadista de Florianópolis, Santa Catarina, 100 mil, transferência de produtos fabricados para estabelecimento da própria empresa, né, em São Paulo, 50 mil, e exportação no valor de 100 mil, ok? No caso, algumas observações, né, que a alíquota era de 18% alíquota interna, as alíquotas interestaduais era para considerar as vigentes, né, que não tinha
o IPI na base de cálculo do ICMS, não havia nenhuma outra regra de isenção, né, nesse caso, e havia um saldo credor, né, que veio do período de dezembro de 2020 de 5 mil, tá? E essas operações ocorreram, então, em janeiro de 2021, tá? E era para fazer o confronto de débitos e créditos do ICMS. A primeira questão era para falar o valor dos créditos do ICMS nas aquisições, né, que poderiam ser aproveitados em janeiro, o valor dos débitos do ICMS nas saídas, e qual que seria o saldo credor ou o saldo devedor a ser pago no final do mês de janeiro. Então, aqui, relativo à primeira aquisição, tinha-se 12 mil de ICMS destacado na nota, tá? E esses 12 mil de ICMS ele poderia ser recuperado. Na segunda situação, você tinha um ativo imobilizado, né? Que aplicando 18%, se veria que o ICMS destacado seria de 48 mil. Só que o aproveitamento se dá em 48 meses, tá? Como não havia nenhuma informação que você perderia nenhum pedaço desse valor, tá? Você poderia dividir os 48 mil por 48 e recuperar no primeiro mês já R$1.000, tá? Em janeiro de 21. A aquisição de uso e consumo não gerava crédito, tá? De ICMS, então não interessava o valor. Daí foram atribuídas as alíquotas de saída, né? A situação 4 utilizava a alíquota de 7%, 7 mil. A situação 5 utilizava a alíquota interestadual de 12%, 12 mil, e aqui já tinha a informação de que o diferencial de alíquota, né, seria pago pelo destinatário, então não era preocupação da nossa empresa o diferencial, tá? A situação 6, de qualquer forma, né, mesmo sendo uma transferência, teria incidência, tá, de 18%, então teria 9 mil de ICMS destacado. E aqui a gente está olhando só para a apuração desse estabelecimento, tá? É claro que na transferência o outro estabelecimento vai poder se creditar da mercadoria que foi transferida. E a última, né, situação da exportação, não há destaque do ICMS, né, e não há necessidade de fazer nenhum estorno de crédito. Então, basicamente, a resposta do caso, ela se dava da seguinte maneira, né? Tinha-se 13 mil de créditos de ICMS e tiveram, né, 28 mil de débitos de ICMS. Só que tem um detalhe, né? O exercício dizia que dezembro de 2020 terminou com saldo credor. Então, esse saldo credor abre em janeiro de 21. Então, você tinha um saldo credor de 5 mil, tá? 5 mais 13, 18, menos 28. O saldo devedor a ser recolhido era, então, de 10 mil, ok? Vamos lá para um outro exercício que foi feito em grupo. Uma indústria de tintas estabelecida no estado de São Paulo está vendendo 200 latas de solvente que foram produzidas na sua fábrica para uma revenda de material de construção. Então, vai ser revendido no estado do Paraná. Na negociação, o valor de cada lata ficou definido em R$ 74,20, ainda sem colocar o IPI, tá, pessoal? E a indústria cobra um IPI de 10% nessa nota, tá? Informar, né, o valor do ICMS próprio a ser destacado na nota fiscal. Solução, tá, pessoal? A solução é bastante simples, né? A gente pega o total de 200 latas, multiplica por 74,20, né? E vai chegar no valor de 14.840, tá? Esse valor é sem o IPI. Mas não se deve mesmo incluir o IPI na base de cálculo dessa operação, porque haverá uma revenda, tá? Então, essa é a base de cálculo. A alíquota, nesse caso, é interestadual de 12%. Então, basta aplicar 12% e chegaremos em R$ 1.780,80, ok? Outro exercício resolvido no grupo. Uma indústria paulista enquadrada no regime periódico de apuração adquiriu 300 mil de matéria-prima, alíquota de 18%, todavia estava abrigado pelo diferimento. Portanto, a nota fiscal veio sem destaque do imposto, tá? Então, né, não veio o imposto destacado na compra. No final do mês, 1/3 desses insumos foram usados para a fabricação de mercadorias tributadas, que foram vendidas por 200 mil, né, operação interna, né? Então, alíquota interna. 1/3 da matéria-prima foi transferida para a filial do Paraná, né, interestadual,
e 1/3 da mercadoria, na verdade, permaneceu no estoque e ainda não foi vendida. A pergunta era qual o valor do ICMS apurado no final do mês, né? Vamos ver como chegar nessa resposta. Primeiramente, a gente tinha que ter a noção de que ele não tinha nenhum crédito fiscal a ser feito, porque a nota de compra não veio com nenhum valor de ICMS, tá? Ele debitou nas operações internas de venda 36 mil, né, usando a alíquota interna de 18. E usando a alíquota interestadual de 12%, ele fez o débito da transferência para a filial do Paraná. Então, a resposta correta seria 48 mil, né? Evidentemente que algumas pessoas vão pensar que esses 12 mil ele vai ser crédito no estabelecimento do Paraná. Isso é verdadeiro em relação a outro estabelecimento, mas se a gente considerar só a apuração do estabelecimento aqui de São Paulo, o ICMS devido é 48 mil, ok? O exercício 5 que os grupos desenvolveu, né, era para assinalar verdadeiro ou falso, tá? Então já vamos analisar já as respostas com o gabarito, ok? Primeira afirmação. No fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes incide o ISS? Não, é falso, né? Pois vai incidir o ICMS conforme a Lei Candir, como a gente viu, né? Falso a primeira. Segunda, na revisão de veículo em oficina do concessionário, há incidência de ISS sobre os serviços, então há uma nota sobre a parte dos serviços, uma nota de prestação de serviço, e a incidência do ICMS sobre peças e partes que foram empregadas lá na oficina, então há uma outra nota fiscal sobre as partes e peças com ICMS, verdadeiro, né? A gente viu isso na aula e está expresso isso no item 1401 da Lei Complementar 116. Na venda direta de pneus, então a terceira, na venda direta de pneus de uma fábrica para uma empresa comercial usar na frota de veículos, tá? Dos vendedores, o IPI deve integrar a base de cálculo do ICMS. Então a gente está falando de uma fábrica que não está vendendo nem para um fabricante nem para um revendedor, ele está vendendo para um usuário final, tá? Então, verdadeiro, porque se você vender para consumidor final, o IPI, nesta hipótese, ele deve integrar a base de cálculo do ICMS, ok? Outra situação, na aquisição de mercadoria para revenda, no valor de 100, com ICMS de 18 por dentro, deve o estoque ser contabilizado por 82? Então, a nossa empresa compra para revender, ela fez uma compra de mercadoria para revenda por 100, pagou 100 reais, nessa nota veio o destaque de 18 reais de ICMS, que está por dentro, tá? E nesse caso a gente sabe que a gente vai contabilizar ICMS a recuperar, né, na conta de ativo 18 e estoque 82. Então, correto, pois o estoque deve ser contabilizado o líquido dos impostos recuperáveis, tá? Esse é um mandamento do próprio CPC 16 de estoques. E a última era falsa, né? Na venda de um insumo por 100 reais, o ICMS está por dentro e você tem mais 10 de IPI por fora, né? Então o valor da nota seria, né? Você teria mais 10 reais. De uma indústria para uma outra indústria, o ICMS destacado deve ser de quanto, tá? Então, a base de cálculo, nesse caso do ICMS, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS nessa operação, né, que é uma venda de uma indústria para outra indústria que vai revender. Então, o ICMS deveria ser calculado somente sobre os 100 reais, né, ele seria de 18, ok? Agradecemos sua participação no canal Contabilidade Tributária. Nos sigam no YouTube pelo link abaixo e no Instagram no @contabilidadetributária.com.br. Um abraço do professor Beto Biava, administrador do canal Contabilidade Tributária.